Olá, prezados amigos, bem-vindo a este programa, que é o seu programa, que semanalmente acontece aqui, que é os apontamentos da semana. Pois bem, esta semana voltamos a ter mais um assunto para exatamente tratar. Nós iremos falar sobre o concerto e por isso, antes de o fazermos, eu queria também, obviamente, saudar o Pastor Ilídio. Olá, Pastor Ilídio. Como está? Uma vez mais estamos aqui para tratar das coisas de Deus e hoje temos um tema muito interessante porque à medida que avançamos no tempo começa a tocar o homem do século XXI. Muito bem. É para nós uma grande alegria tê-lo connosco e penso que os nossos amigos também assim pensam com toda a certeza. Pois bem, antes de então avançarmos para, digamos, a reflexão deste assunto, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude então a entender o que vamos dizer esta semana. Pai do céu, muito obrigado porque nos convidas a estar na Tua presença, a abrir a Tua Bíblia e assim, através dela, Senhor, estudarmos mais este assunto que Tu colocas diante de nós. Que Tu possas iluminar-nos, que possas estar de uma forma muito particular com o Pastor Ilídio e com todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Que abençoes as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ilídio, pois bem, o concerto, na verdade, como disse muito bem há bocado, quando saudava também todos os nossos amigos, cada vez mais nós vamos aproximando-nos de temas, de assuntos que tocam o homem, digamos, homem, ser humano do século XXI. E, obviamente, eu vou começar-lhe, vou introduzir 3 questões que, portanto, deixo que o Pastor Ilídio depois possa, então, desenvolver. Em primeiro lugar, era bom que nós falássemos, então, enfim, do concerto que foi feito entre Deus e a humanidade. Portanto, este é um primeiro aspecto que eu gostaria que todos nós, portanto, pudéssemos perceber que concerto foi esse. Depois, entramos aqui num outro aspecto que é o concerto abraâmico, não é? O que é isso do concerto abraâmico? E, finalmente, portanto, nestes 3 tópicos iniciais, em que termos foi feito o concerto entre Israel e Deus, mas concretamente no Sinai. Não é? Depois há mais 2 questões que eu gostaria de lhe colocar, mas fica depois para mais tarde. O concerto adâmico tem que ver, obviamente, com o primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. E tem que ver, em particular, com o famosíssimo capítulo 3 do Gênesis, no verso 15. Não é? Por a inimizade Sim. entre ti e a mulher, a serpente e a mulher. Mas há um remanescente, que é na pessoa, descendente da mulher, na pessoa de Jesus. Coisa que é, de novo, o apóstolo Paulo mais tarde irá reafirmar isso em relação ao concerto abrâmico, que passa, de certa maneira, por Isaac, mas na sua envergadura plena e máxima com Jesus. Ora, vemos aqui que, quando nós abordamos a criação os 3 primeiros capítulos do Gênesis, a criação do mundo, a criação deste primeiro casal, Adão e Eva, e também, no capítulo 3 em particular, a descrição do deslize deste casal em relação ao seu Criador. E o que é interessante, antes deste concerto adâmico, ou seja, no capítulo 3, no verso 15, como dissemos, vemos que ao longo do capítulo 3 descreve como Eva foi tentada, descreve como Adão não foi tentado, mas Adão, porque amava muito a sua mulher, ele deixou-se enredar por toda aquela teia que leva à morte. Tanto como alguém disse, com razão, Eva foi, esse alguém, o apóstolo Paulo, Eva foi tentada, mas Adão não. Adão preferiu dar mais ouvidos à mulher do que a Deus. Ou seja, duvidando de Deus. Isto é, se Deus criou Eva, criaria outra Eva. Não é? Mas ele preferiu manter esta do que o que vem no amanhã. Mas dizia eu também que Deus vai, conhecendo as coisas, vai questionar quer Adão, quer Eva, e vai dizer porque há, desde o início do capítulo 3, em particular no verso 6, creio, onde Deus vai ao encontro deste casal, como habitualmente o fazia, como se nada tivesse acontecido, e quem está ausente do encontro é o casal. E claro, como se nada tivesse acontecido, Deus pergunta de uma forma simples, de uma forma naiva, se quisermos, Adão, onde é que tu estás?
E Adão vai responder, eu estou aqui escondido atrás de uma árvore porque eu reconheço que estou nu. Nu? Mas como? Quem é que disse que estás nu? O que é que aconteceu? Estão a ver? Portanto, ou seja, Deus não faz nada sem que previamente o homem se acuse. Eu realmente fiz isto e mereço isto. E não há uma acusação direta de Deus. Maroto, bandido, tu fizeste isto e mereces isto. Há este juízo prévio para que o homem possa considerar culpado e agora sim Deus dar a sentença que aquela desobediência merece. Mas mesmo assim, Deus vai lhe dizer, vemos aqui a primeira promessa messiânica que encontramos neste capítulo 3, verso 15 do Gênesis, é dizer que há uma esperança para a raça humana que incide totalmente na pessoa de Jesus. Ora, e vemos aqui este primeiro concerto de Deus com o homem. E não podemos esquecer também que o concerto na altura se fazia com a pessoa que manda, a pessoa que é mandada, concerto entre estas duas partes, não é? E havia uma série de testemunhas. E o que é interessante é que, segundo o profeta Jeremias, por exemplo, o que é interessante é que neste concerto o que se costumava fazer é abater um animal e retalhar um animal ao meio. E aquilo simbolizava o quê? Toda a parte que prevaricar neste concerto que nós iremos assinar, nos dias de hoje, não é? Ratificado por escrito, não é? Que a parte que desonrar o compromisso, acontecer-lhe-á a mesma coisa que acontece a este animal, esquartejado e morto. Ora, e portanto, o concerto mais tarde, iremos ver sempre o mesmo cenário. Deus, o homem e as testemunhas, os seres humanos e os anjos. Para testemunharem realmente este acordo que irá ser estabelecido. No fundo, como nos nossos dias, não é? Com uma entidade bancária, não é? Ele empresta, nós assinamos e temos que nos comprometer durante algum tempo a honrar, se possível, os compromissos que assinamos. Previamente assinamos. Portanto, logo a seguir aparece um concerto também com Noé. Ou seja, naquele arco-íris, quando está mau tempo, quando chove, temos o arco-íris. O que é que mostra esse concerto? Cada vez que olhamos para esse arco-íris, biblicamente falando, no capítulo 9, 8 e 9, a partir do capítulo 7, 8 e 9 de Gênesis, mostra claramente o concerto que Deus fez com Noé. Ou seja, enquanto houver arco-íris, não mais o mundo terminará de uma forma de dilúvio. Ou seja, o dilúvio não mais existirá à face da terra. O concerto a seguir com Abraão. Abraão, Deus vai fazer um concerto com este homem e vai dizer que em ti, Abraão para Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Porque é nesta semente que aparecem, que surge por filiação, ao entroncar a parte humana da pessoa de Jesus. Portanto, para dizer que dentro das prevaricações sucessivas do homem, da criatura em relação ao Criador, mesmo assim, Deus continua sempre fiel aos seus compromissos e apesar das prevaricações dos desvios humanos... E à procura do homem. Exatamente. Deus continua sempre no seu posto e pronto a perdoar. Ao ponto de, curiosamente, saltarmos um pouquinho para o Novo Testamento agora, na oração que no Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A dado momento é dito que Pai, perdoa-nos da mesma forma que nós perdoamos a quem nos ofende. Ora, Deus, tal é a abnegação mesmo assim de Deus, a abnegação plena. Deus afasta de si, Deus não quer exercer esse poder de perdoar, mas dá-o a nós. Portanto, Pai, perdoa-nos da mesma forma que nós perdoamos. Deus aliena voluntariamente esse poder de si para que eu perdoo-te, meu filho, na medida em que tu perdoares o outro. E é isso que o Pai Nosso diz claramente. Perdoa-nos da forma que. E se tu não me perdoas, como é que queres que eu te perdoo? Ora, e é interessante que este perdão deve ser, como cristão, sem limites, como costumo dizer, que o cristão, em princípio, é diferente. O Evangelho condena-nos. Só que no bom sentido. Condena-nos a sermos santos, a sermos perfeitos, como Deus o é. O convite de Deus ao seu povo desde sempre, sede santos como eu sou. E Deus não brinca, permita-me, não brinca em serviço. Não é?
Portanto, se Ele é santo, Ele faz-nos esse repto para que está ao nosso alcance. Deus não nos vai pedir nada que não esteja ao nosso alcance. E Ele mostra e irá mostrar ao longo de toda a sua palavra de Deus qualquer coisa que é contrário àquilo que nós, talvez eu quero crer que involuntariamente dizemos que pastor, eu não consigo ser melhor. Pastor, eu sou, como alguém diz, não é? É próprio de Deus perdoar, mas é próprio do homem errar. Portanto, eu não consigo nunca pecar. Essa é a falácia que Satanás quer incutir nos seres humanos. Ora, Deus mostra-nos claramente que em Cristo somos, como Paulo diz, àquela expressão que nós podemos entender, em Cristo sou mais do que vencedor. Certo. Não é? Certo. Ora, quer dizer o quê? Que nós podemos e devemos não pecar. E nós estamos, permitam dizer, programados, se quisermos, programados quer dizer que já não queremos, não é? Que não temos livre-arbítrio, mas programados no sentido, este contrário, somos programados para estar em nosso poder sermos semelhantes, com devidas ressalvas, a Jesus. Ora, e enquanto que há uma voz que nos sopra de algum sítio, por mais que tentes, não consegues. Isso não é verdade, não é bíblico. E essa é uma das maiores tentações que o ser humano acalentou e ainda hoje tem a tendência a acalentar, que eu não consigo. Muito bem. Falamos então do concerto que Deus fez com a humanidade, portanto, o primeiro concerto, digamos assim, não é? Gênesis 3,15, portanto, em que passaria exatamente, que apontava para a morte de Jesus, portanto, na cruz, nesse caso, a vinda do Messias, não é? Para esse objetivo. Depois, rapidamente abordou, portanto, o concerto com o arco-íris, não é? Portanto, a promessa de Deus com o seu povo, dizer, a partir de agora, sempre que virdes, não será destruído, com água, portanto, a terra. Depois temos aqui o concerto abrâmico, não é verdade? Também, de alguma forma, portanto, a relação de Abraão com o seu filho, Isaac, portanto, que apontaria também para, digamos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para a morte do Messias, etc, etc. Onde é que está exatamente, portanto, o Cordeiro, o Pai, não é? No convite que Deus faz, Gênesis 22, exatamente. E 3 dias de marcha a um monte e lá sacrificarás o teu filho, o Monte Moriá. Exatamente. E aí temos, exatamente, portanto, aqui a simbologia, efetivamente, este concerto que Deus, através de Abraão e do seu filho, faria também em Cristo Jesus. E agora, pastor Ilídio, temos nessa caminhada de saída do povo de Israel do Egito, na verdade, chegam a determinada altura, Sinai, e agora temos aqui um outro concerto, na verdade, um concerto. E em que termos é feito este concerto quando o povo chega exatamente ao Monte Sinai? Eu aproveito para dizer uma coisa interessante, que os nossos amigos, a Igreja Pentecostal, não é? Ela, creio e quase que diria de certeza, não sabe, um pentecostal não sabe porque é pentecostal. Porque a ideia que ele tem, o pentecostalismo, é exatamente a efusão do Espírito Santo, Atos no capítulo 2, o Pentecostes. Por isso é que eu sou da Igreja de Pentecostal. Ora, isso não é verdade porque diz o texto bíblico que 3 meses depois da saída do Egito, estamos na Páscoa, não é? 3 meses depois da saída do Egito, a Páscoa é feita pela primeira vez no Egito, à saída, 3 meses depois chegam ao Sinai. Ora, e a festa que segue 3 meses depois da Páscoa é nem mais nem menos aquela que é conhecida no Pentecostes, como o Pentecostes. Ora, e o que é que celebra no Pentecostes? Celebra-se a chegada do povo de Deus ao Monte Sinai. Portanto, o Pentecostes é a comemoração da outorga da lei de Deus dada a Moisés para dar, por sua vez, ao seu povo. Portanto, o Pentecostes não tem a ver com a efusão do Espírito Santo, Antigo Testamento, mas com a celebração da outorga da lei de Deus ao seu povo. E tanto é que ainda hoje o Israel, quando celebra o Pentecostes, não tem a ver com a efusão das tais línguas de fogo, não é que não sejam reais, mas tem a ver com a outorga da lei no Monte Sinai. Muito bem. Portanto, Pentecostes não tem a ver com, à luz do Novo Testamento, sim. Mas mesmo esse Novo Testamento, não é o caso para aqui, para mencionarmos sobre isso, mesmo no Novo Testamento, o que acontece no Novo Testamento, as tais línguas de fogo, a efusão do Espírito Santo, não é a consequência ou melhor, não é a causa primária, mas é uma simples consequência do que é mais alto do que se passa no céu. E é isso que Pedro diz no discurso de Pentecostes, não mais do que isso.
não é? A consequência de uma grande cerimónia que neste momento está a acontecer no céu, e o que está a cair aqui são pequenas gotas desse grandioso acontecimento em forma de línguas de fogo. Mas o que está por trás do Pentecostes, repito, uma vez mais, é a outorga da lei no Monte Sinai. Lei essa que, como sabemos, anda muito nas ruas da amargura, que é um concerto... Absolutamente. E anda na rua da amargura porque o objetivo de Deus com a lei é que ela seja escrita no coração da carne de cada um de nós. Porque é interessante, se me permite falar um pequeno pormenor, que nos passa, penso que nos passa um pouco ao lado. Às vezes não o conhecemos, que há aqui um texto que fala antes de Moisés subir ao monte de Sinai para que Deus lhe pudesse outorgar a lei, este Deus tem, estes homens, quando sobem, vão ver qualquer coisa diante deles. E eu estou a ler Êxodo no capítulo 24. Isto é bom que nós realcemos tudo isto para entendermos o porquê das coisas. Porque se nós virmos no santuário, vemos que o santuário tem vários artefactos, todo o cenário que compõe o santuário e diversas cores que o santuário tem. Tem o branco, que é a cor do linho, tem o carmesim, ainda que os vossos pecados, como dizias, fossem como o carmesim, eu tornarei brancos como a alvalã. Sim. E depois tem uma cor que é a cor azul. Ora, o que é interessante é saber o que é que isto tem a ver com o Sinai. E diz aqui, no capítulo 24, no verso 10, diz, quando eles subiam, quando foram convidados para subir ao monte, portanto, a Moisés, Arão, seu irmão, os 2 filhos, Nadab e Abiú, do sacerdócio, e também os 70 anciãos. E diz aqui, verso 10, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia uma obra de pedra de safira, ou seja, o trono de Deus. E, curiosamente, nós temos a ideia que Deus, ao escrever no Monte Sinai a sua lei, o Espírito Santo que vai escrever com letras de fogo, que é alguma coisa que é tirada da rocha do Sinai. Mas não é assim. É tirada não da rocha do Sinai, mas do próprio trono de Deus, que é de safira. E que cor é que a safira tem? Azul. Ora, se eu ler aqui um pequeno pormenor, que é verdade que não é muito conhecido aquilo que nós vamos dizer, mesmo até, presumo, no seio do corpo pastoral, diz aqui em Números, no capítulo 15, no verso 38 ao verso 40, diz Deus, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas das bordas porão um cordão azul. E depois diz aqui no verso 39, e nas franjas vos estará para que vejais a franja, e para que, ao vê-la, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os façais, e não seguireis o próprio vosso coração. Verso 40, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos. Ora, o que é interessante é que esta lei de Deus, esse concerto no Sinai, não é esculpida em pedra de Sinai, a primeiras tábuas, não é assim? Pedra de Sinai, mas é esculpida, parece, do trono de Deus, que é de safira azul. E há esta relação que Deus vai dizer ali, não é assim, ao seu povo, que 3 bordas, ainda hoje no cinturão de qualquer judeu clássico, um Hassid, tem pequenas franjas azuis. Pode ser que eles saibam de onde é que vem, mas nós sabemos que azul tem a ver com a lei de Deus e para que esteja sempre, não só na sua testa, não só na sua mão, esteja sempre a lei de Deus diante dos seus olhos. Ora, e isso é importante que esse concerto, que o homem não possa esquecer, que esse concerto é para se firmar e para honrar entre o Criador e a criatura. Muito bem. Pastor Elito, estamos a terminar, o tempo corre, como vê, mas eu não, exatamente, e há aqui um assunto que eu gostaria que não deixássemos passar, porque em Isaías é falado de um novo concerto, não é? Isaías 31. Não é? Jeremias capítulo 31. Portanto, fala de um novo concerto. E depois, obviamente é importante saber qual é esse novo concerto e se estamos nós também hoje
homens e mulheres do século XXI abrangidos por este novo concerto. Rapidamente, porque o tempo está mesmo a acabar. Jeová, Deus, o Yahvé, Deus diz aos Jeremias, não é? Eu farei um novo concerto convosco. Novo não é novo, aquele acabou, vem um novo, não. O que ele diz é, inscreverei agora um concerto, o mesmo concerto interior. E muito a bem, novidade não é exterior, mas é no interior. E esse coração, esse lebed, ou seja, é o ser humano no seu todo. Não é a máquina, o órgão, mas é o humano no seu todo. Portanto, para que vós possais, não é uma lei que exterior, vamos fechá-la a 7 chaves, como o judaísmo vai fazê-la, vai circundá-la, tem 613 mandamentos para guardar o sábado, não é? Aquilo é uma fortaleza impenetrável, e o sábado judaico não tem a ver com o sábado divino, não tem nada a ver. O que as igrejas hoje condenam o sábado, abaixo o sábado e o sábado, o apóstolo citado, o apóstolo Paulo, a torto e direito, tudo fora do contexto, mas eles estão contra, e eu também estou, contra o sábado judaico, não bíblico, que é diferente. É assim? E repito uma vez mais, todo o judaísmo vai compor 613 leis, repito uma vez mais, para guardar o sábado intocável. Não é? O sábado não se pode. No caso como Jesus, não é? Jesus foi condenado muitas vezes por causa do sábado, cuspir no chão para fazer lodo, para curar o cego, não é? Porque a Mishnah dizia, um dos mandamentos é não cuspir no chão ao sábado. E outro, já viu, se eu tivesse uma perna de pau, na altura como prótese, na altura no tempo de Jesus, não é? Eu não podia ir à sinagoga. Porquê? Porque eu estou a carregar uma peça ao sábado. E como é a minha perna de pau, não podia ir. Onde chegamos, esta distorção totalmente do concerto, este novo concerto que Deus tem com o seu povo. E Jesus vai reiterá-lo naquilo que se chama na Santa Ceia, ou se quisermos na Eucaristia, isto é, tomai e comei dele todos, este é o meu corpo, este é o meu sangue, este é o novo concerto que é instituído por vós e que estabelecerei de novo convosco no reino dos céus. Portanto, não há nada que mude, permanece para todo sempre como imutável é o próprio Deus, seu inventor e criador. Muito bem. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, com certeza que desfrutou desta reflexão relacionada com o concerto. Foi realmente muito importante e é muito importante percebermos que hoje este concerto Deus quer fazê-lo consigo e comigo, mas no nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração é realmente aquilo que Deus mais pede ao ser humano do século XXI. Não que ele não pedisse no passado, mas, digamos, continua a pedir hoje. Por isso, está nas suas mãos e nas minhas aceitar este novo concerto, que no fundo é o velho concerto. Portanto, ou seja, este novo concerto que Deus sempre quis fazer com o seu povo ao longo de todas as épocas e que deseja continuar a fazer comigo e consigo. Aceitará este repto da parte de Deus? Eu tenho a certeza que sim. Portanto, para a semana nós voltaremos a estar juntos, nós iremos falar exatamente do novo tema, iremos falar de assuntos sobre, digamos, a anarquia política em Judá, depois da destruição de Jerusalém, iremos falar um pouco da razão porque é que o povo, digamos, remanescente de Judá, portanto, buscou orientação junto do profeta Jeremias. Portanto, iremos ver aspectos e tópicos relacionados com o que é que decidiu fazer, por exemplo, o povo depois de consultar Jeremias. Tudo isto nós, na próxima semana, iremos analisar com o pastor Elídio Carvalho. Fique bem, fique na companhia de Jesus e deixamos-lhe um forte abraço. Até para a semana, se Deus quiser.